O José e o João eram grandes amigos. O José estava guardando um dinheirinho para construir a casa dele. O João sabia onde estava o dinheirinho. E um dia o João foi lá e pegou o dinheiro do José. O José percebeu que tinham pego o dinheiro dele, começou a ficar angustiado, não sabia quem tinha feito isso, e está lá angustiado. E no meio do caminho o João entra em crise e percebe o que fez, e volta e devolve o dinheiro para o José. Devolve o dinheiro para o José fica feliz, contente, claro, não é? Você também ficaria, não ficaria? Então, aí o João diz assim para o José: José, olha, eu queria te explicar o que aconteceu. Aí o José diz para o João: João, não precisa. Você já devolveu o dinheiro, graças a Deus, vou conseguir construir minha casinha, está tudo certo, esquece. Não, eu queria te explicar. Ô João, não precisa explicar, eu sei o que aconteceu. O João diz: você sabe? Sei. Você sabe o que aconteceu para eu pegar o dinheiro? E o José disse: sei. Ué, o que aconteceu? Aí o José falou: João, você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Aí o João falou: não, peraí, José, eu sei que eu não posso me defender, mas não é assim. Aí o José disse assim: ô João, se Jesus de Nazaré estivesse no seu lugar e tivesse passado por seja lá o que for que você passou, ele teria pego o dinheiro? Aí o João disse: não. Então, ele não pegaria porque ele não é ladrão, você pegou porque você é. Aí o João disse: rapaz, eu sei que eu não posso me defender, mas acho que você está forçando. Você está forçando, não precisava isso. Aí o José falou: deixa eu te explicar uma coisa. Na natureza de Jesus, não tem lugar para um ladrão. Mas na sua e na minha tem. Na natureza de Jesus, não tem lugar para um assassino. Mas na minha e na sua tem. Já está aí dentro, João. Já está aí dentro. Aí o José disse: imagina Deus se aproximando de mim e dizendo assim: José, amo você de paixão, queria que você vivesse comigo para sempre. Aí eu digo para Jesus, eu digo para Deus: eu também quero, eu também amo o Senhor, eu quero estar com o Senhor para sempre. Aí o Senhor diz assim: só que tem uma coisa, José, do jeito que você é, não dá. Sabe por quê? Porque se eu for abraçar você, você vai deixar de existir. Que isso, Jesus? Rapaz, você vai deixar de existir. Por quê? Porque dentro de você tem um ladrão, um adúltero, um mentiroso, um bandido. Está tudo dentro de você. Está na sua natureza caída. Aí o José diz para o João: aí eu digo para Deus: e o que eu faço, Senhor? Aí Deus diz: morra! Aí ele diz: mas se eu morrer, quem que o senhor vai abraçar? E aí o pai diz assim: morra no meu filho, porque o meu filho consegue matar um pecador e ressuscitar um ser humano. Está vendo? E isso é saber do pecado. A gente não se arrepende só do que faz, a gente também se arrepende do que é, do que está dentro da nossa natureza. Por isso nós pedimos a Deus que a nossa natureza fique na cruz,
para que só a natureza de Jesus apareça em nós. Porque na natureza de Jesus não tem um ladrão, mas na minha velha natureza tem. Na natureza de Jesus não tem um adúltero, mas na minha velha natureza tem. Na natureza de Jesus não tem um fofoqueiro, mas na minha velha natureza tem. Então a minha velha natureza tem de ficar na cruz. Quando eu e você cometemos erros, seja qual for o pecado que a gente comete, é porque a gente saiu da cruz. Não era para a gente ter saído da cruz. Era para a gente ter ficado lá. A gente tinha de quando Satanás veio oferecer para a gente aquele pecado, a gente tinha de ter dito para Satanás: não, eu não vou sair da cruz. Ponto. Então, quem é humilde do espírito? É aquele que sabe do seu pecado. Sabe que a sua natureza é pecaminosa, que o pecado já está na sua natureza, que ele não vai ser salvo porque deixou de pecar, ele vai ser salvo porque morreu. Glória a Deus. Morreu. Então não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. Ele morreu. E ele não pode sair da cruz. Só que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Só que a gente não sabe que está saindo da cruz. A gente pensa que não é assim mesmo. Inclusive, a gente até diz assim: não, é meu direito. Que isso, meu filho? Que direito? Que direito, rapaz? Fica na cruz, homem. O que você está fazendo fora da cruz? Um irmão chegou para um pastor e disse: pastor, eu estou indo embora, tal, da minha casa, porque eu encontrei isso, encontrei aquilo e tal. Aí o pastor disse: quem é você? Ele disse: o senhor me conhece, me converti com o senhor. Aí o pastor disse: quem é você? O homem falou: mas como? O senhor me conhece, me converti com o senhor. O pastor disse: quem é você? Se apresente para mim, diga para mim quem é você. Se descreva. Aí ele disse: eu sou fulano de tal, servo de Jesus. Aí o pastor disse: e isso que você vai fazer é o que um servo de Jesus faria? Fica na cruz, meu filho. Fica na cruz. Acabou. O irmão chegou para um pastor e disse assim: pastor, o senhor acredita em livre-arbítrio? O pastor disse: menos no meu e no seu. Aí ele falou assim: como assim, pastor, menos no meu e no seu? Porque o meu e o seu a gente já entregou para Jesus, não foi? Agora quem decide na vida da gente é Jesus, não é? Vamos?